Fala galera, sejam bem-vindos. Sou o professor Edmar, professor do Colégio Leonardo da Vinci, oitavo ano do Ensino Fundamental 2. Hoje nós vamos iniciar a aula com a parte de geometria, tá bom? Vamos utilizar a aplicabilidade das equações dos sistemas no cálculo de ângulos, no cálculo de medidas desconhecidas dentro da geometria. Para isso, galera, nós vamos passar por algumas revisões de conteúdos que vocês aprenderam inicialmente no sétimo ano, beleza? E depois exemplificar os conteúdos trabalhados a partir de exemplos que foram retirados de provas de anos anteriores, da avaliação diagnóstica que vocês fizeram no início do ano e assim por diante, tá bom? Então, galera, sejam bem-vindos. E qualquer dúvida, tá? Eu peço que vocês tirem com os professores, né, de vocês em cada uma das unidades. Perfeito? Então, galerinha, nós estamos aqui com a apresentação de número 1, ok? E nesta apresentação de número 1, nós vamos trabalhar o quê? Nós vamos trabalhar com os ângulos, o quê? Complementares e suplementares, tudo bem? Então, primeira coisa, nós vamos identificar quando, né, que um par de ângulos eles são chamados de complementares. Nós vamos também resolver alguns problemas que envolvem os ângulos complementares, identificar um par de ângulos como suplementares e também resolver problemas que envolvem os ângulos o quê? Suplementares. Beleza? Então, são os 4 objetivos que nós devemos alcançar na aula de hoje. Ok? Então, vamos lá, queridos. Ângulos complementares. Galera, para que dois ângulos sejam complementares, é necessário que a soma das suas medidas seja igual a 90 graus. Tudo bem? Então, se vocês observarem bem direitinho aqui a imagem, eu tenho aqui, por exemplo, tá? Este ângulo AOB, que tem medida igual a 40 graus, ok? Nós temos aqui um segundo ângulo, que é o ângulo MPQ, que tem medida igual a 50 graus. E quando, né, eu somo esses dois ângulos, eu consigo o quê? Obter a partir desta soma um ângulo que reto, um ângulo de medida igual a 90 graus. Estão vendo aqui? Então, novamente, ó, eu tenho aqui o ângulo de 50, perfeito? Nós temos aqui também o ângulo de quê? De 40, e eu sei que a soma dos dois ângulos indicados aí na imagem é igual a 90. Como, né, a soma é igual a 90, nós podemos dizer o quê? Que o ângulo AOB e o ângulo MPQ, eles são o quê? Complementares. Eles são complementares porque a soma é igual a 90. Show de bola, queridos? Outra coisa que vale destacar é o seguinte, que o complemento de um ângulo, tá bom? X, onde zero, e aí, galera, é porque saiu o tracinho aqui, onde o zero ele é menor ou igual a x, e o x é menor ou igual a 90, é definido pela expressão 90 menos x. Como assim, professor? Se eu quero o complemento de um ângulo que esteja entre 0 e 90, para obter este complemento, é só fazer 90 menos a medida dele. Por exemplo, eu posso perguntar a vocês o seguinte, gente, qual é o complemento de 40 graus? Então, para definir o complemento de 40, eu venho aqui, ó, 90 menos 40. 90 menos 40 é igual a 50 graus. Logo, o que é que nós podemos afirmar? Que o complemento, certo? Vou abreviar aqui para ficar mais rápido. O complemento de quanto? Complemento de 40 graus é igual a quanto, gente? É igual a 50 graus. Entendido? Então, toda vez, né, que o enunciado de uma questão
né, mencionar o complemento de um ângulo desconhecido, eu vou utilizar esta expressão algébrica aqui, ó, 90 menos o x, que é o ângulo desconhecido, que é o ângulo que tem medida entre 0 e 90. Show de bola, queridos? Vamos lá para o nosso primeiro exemplo, que diz o seguinte, ó. Determine em graus a medida de x, de acordo com essa figura, tá? E em seguida determine a medida dos dois ângulos adjacentes da figura. Então, queridos, quando vocês ouvirem, né, essa palavrinha adjacentes, ângulos adjacentes, eu costumo dizer o quê? Que são aqueles ângulos que são vizinhos. Como assim, professor? Se vocês olharem com bastante atenção a figura, perceberão aqui, ó, que eu tenho este ângulo BOC, a famosa Beyoncé, né? E o ângulo que AOB. Esses dois ângulos, eles são o quê? Adjacentes, eles são vizinhos. Eles compartilham o mesmo lado, né? Que é o lado OB, né? Observem também que o ângulo AOB, que é o ângulo azul, não invade o ângulo vermelho, que é o ângulo BOC. Tudo bem? Então, galera, olhando para essa figura, nós conseguimos identificar o quê? Um ângulo de medida igual a 90. Ou seja, nós sabemos, né, pela imagem, que a soma destes dois ângulos aqui é igual a 90 o quê? Graus. Portanto, primeira coisa que nós vamos colocar aqui, a título de observação, é o quê? Que o ângulo AOB, vértice O, e o ângulo BOC, também no vértice O, eles são o quê? Além de adjacentes, eles são complementares. Tudo bem? E de acordo com a definição que foi trabalhada no slide anterior, se eles são complementares, significa o quê? Que a medida do ângulo AOB mais a medida do ângulo BOC, ou seja, BOC, deve ser igual a 90 graus. Opa, maravilha, hein? O que nós vamos fazer agora? Vamos pegar aqui o ângulo AOB, que tem a medida representada por 3x mais 18 graus, somar com a medida do ângulo BOC, que tem a sua medida representada por x sobre 3 graus. Como que vai ficar a nossa equação? Vai ficar assim, ó. 3x mais 18 é o BOC, é o AOB, mais o BOC, que é o x sobre quanto? 3, é igual a 90 graus. Aí nós já sabemos o seguinte, opa, como que nós vamos resolver essa equação? Vamos escrever todos os termos na forma fracionária, podemos fazer isso sem problema algum, e calcular o MMC nesta equação aí, será igual a quanto? Será igual a 3. Depois de calcular o MMC, que é igual a 3, nós vamos aplicar aqui a técnica da borboletinha, ó. Divide pelo de baixo, pega o resultado, multiplica pelo de cima, em todos os termos, tá bom? Como que nós vamos, qual é a equação que nós vamos obter, ó? 3 dividido por 1 dá 3, vezes 3x vai dar o quê? 9x, aqui. 3 dividido por 1 é 3 vezes 18, né? Vai dar 54, aqui. 3 dividido por 3 vai dar 1, certo? E 1 vezes x vai dar o x. E 3 dividido por 1 vai dar 3. Vezes 90 é quanto, gente? 270 graus. Como a equação foi toda reduzida, né, para o mesmo denominador, vamos cancelar os denominadores e resolver aquela equação equivalente que sobrou. Ou seja, 9x mais o x vai dar o quê, gente? Vai dar 10x, perfeito? Este 54 positivo, ele vai para o segundo membro o quê? Negativo. E aí ficamos com o quê, gente? Com 10x, que é igual a 216 graus. Para finalizar,
E encontrado o valor do x, vamos dividir a equação pelo coeficiente do x, que é igual a 10, e definir a partir disso o valor do x, que é igual a 21,6 o quê? Graus. Pronto, encontramos a medida do x. A primeira solicitação, não é? Foi realizada e pronunciada. O que que nós vamos fazer agora, galera? Nós vamos pensar o seguinte, ó. Ele pediu para calcular a medida dos ângulos, dos dois ângulos destacados. Então, para encontrar a medida dos dois ângulos, ó, primeira coisa, vamos definir aqui, ó, a medida do ângulo BOC, que é um ângulo que eu destaquei com a cor vermelha, tá? Lá na figura, podemos visualizar que o ângulo, a medida dele, é definida por x sobre quanto? Sobre 3. E aí, queridos, o que que nós vamos fazer? O x nós já encontramos. Qual que é o valor do x? 21, quanto? 6. Vamos pegar o 21,6 e dividir por quanto? Dividir por 3. Galera, eu sei que 21 dividido por 3 é quanto? É 7. 6 dividido por 3 é 2, ou seja, 21,6 dividido por 3 vai dar 7, o quê? 2 graus. Essa é a medida do ângulo BOC. Beleza? Então, nós já podemos até colocar aqui na resposta. Medida do ângulo BOC é igual a 7,2 graus. Tudo bem? O que que falta? Falta calcular a medida do ângulo AOB, que é o ângulo que nós destacamos com a cor azul. Perfeito? Então, para calcular a medida do ângulo AOB, eu posso pensar em fazer o seguinte, ó, um cálculo bem simples, que é o quê? Pegar o 90 graus, que é a soma dos dois, menos a medida do ângulo BOC, que é de quanto, gente? 7, o quê? 2 graus. Ou seja, se os ângulos são complementares, para definir a medida de um, basta pegar 90 menos a medida do outro. Então, quando eu faço aqui, ó, 90 menos 7,2, vamos ficar com 82,8 graus. Logo, a medida do ângulo AOB é de 82,8 graus. Tudo bem? Então, está aqui. Definimos o valor de x e as medidas, não é? Dos dois ângulos representados na imagem. Tudo bem, galera? No próximo slide aqui, ó, nós já encontramos a definição dos ângulos o quê? Suplementares. Então, dois ângulos serão suplementares quando a soma das suas medidas for igual a quanto, gente? 180. Então, da mesma forma que nós analisamos os ângulos complementares, podemos observar aqui, ó, o ângulo AOB, ele tem medida igual a 30. O ângulo MPQ, ele tem medida igual a 50. Quando eu encontro uma forma, né, de encaixar um ângulo ao outro, ou seja, somar as medidas do AOB com as medidas do MPQ, nós conseguimos identificar aqui na imagem um ângulo raso, ou seja, um ângulo de medida igual a 180 graus. Logo, se a soma dos dois ângulos for igual a 180 graus, nós temos o quê? A definição de ângulos o quê? Suplementares. Ou seja, os dois ângulos apresentados na imagem são suplementares porque a soma é igual a 180. E aí, da mesma forma que nós definimos com os complementares, se eu tenho um ângulo que está entre 0 e 180, ou seja, ele é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 180, a expressão que define o suplemento deste ângulo é definida por 180 menos x, onde o x é o ângulo em questão. Então, por exemplo, se eu quero
o suplemento de 50 graus, qual é a expressão matemática que eu vou resolver? Vou pegar aqui, ó, 180 menos 50. 180 menos 50 é igual a 130. Logo, o suplemento de 50 é igual a 130 graus. Entendido, queridos? Beleza? E aí, para exemplificar melhor essa situação, eu trouxe aqui, ó, uma atividade que foi cobrada na avaliação diagnóstica de vocês, correto? O Boeing 747-400 tem um ângulo de decolagem de 10 graus, como apresentado na figura abaixo. Então, este ângulo aqui, ó, de decolagem, ele foi apresentado aqui, ó, na imagem. Este ângulo, ele tem medida igual a 10 graus. Tudo bem? Sabendo que, né? E aí, gente, desculpem aí, mas cortou, tá? O restante das informações denunciado. O que que eu vou colocar aqui? Ó? Sabendo que os ângulos, tá? Os ângulos destacados são o quê? São suplementares, tá bom? Então, sabendo que os ângulos destacados são suplementares, responda. Tudo bem? Então, se eles são suplementares, para calcular a medida de x, é só observar o seguinte, que quando eu faço a soma do ângulo de medida igual a 10 graus, mais a soma do ângulo de medida 15x mais 20 graus, se eu tenho aqui, ó, dois ângulos que são suplementares, quer dizer que a soma deles tem que dar quanto, gente? Tem que dar 180. Tudo bem? Vamos resolver a equação, ó. 15x, eu sei que 10 mais 20 é igual a 30. E isso aqui é igual a 180. Então, 15x é igual a 180. 30 positivo, foi para o outro membro o quê? Negativo. O 15x, portanto, é igual a 150. Vamos dividir a equação pelo coeficiente do x, que é 15, e encontrar a partir desta divisão o valor do x, que é igual a 10. Então, qual que é a medida de x em graus? O x mede o quê? 10 graus. Beleza? Agora, atentem-se para a pergunta que foi realizada no item B. Qual o complemento do ângulo de decolagem? Ou seja, eu sei o seguinte, que o complemento é o que falta para dar quanto? 90 graus. Então, se ele quer o complemento do ângulo de decolagem, observem o quê? Que lá no enunciado diz que o ângulo de decolagem é igual a 10 graus. Ou seja, ele quer o complemento de 10 graus. Então, como que nós definimos o complemento de um ângulo? Simples. O que que nós vamos fazer? Vamos fazer 90 menos a medida do ângulo, que é quanto, gente? 10. 90 menos 10 é igual a 80. Ou seja, o complemento do ângulo de decolagem. Traduzindo, o que falta para completar 90 graus ao ângulo de decolagem é igual a 80 graus. Perfeito? Então, está aqui uma explicação, né? Uma revisão dos ângulos complementares, dos ângulos suplementares, também a resolução de dois exemplos, e a proposta, tá? Para agora é o quê? Que vocês façam os exercícios que foram apresentados nesta lista aqui. Então, são 5 exercícios que vocês vão fazer, tá bom? E o professor realizará a correção em sala de aula. Tudo bem, queridos? Forte abraço e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.